Pesquisas indicam que entre os anos de 2006 e 2015, houve um aumento de 24% no número de jovens que cometem o suicídio. E, na maioria dos casos, a principal causa é a depressão. Nós temos uma interpretação de que a pessoa que tenta o suicídio, ele quer acabar com a sua vida, né? Na verdade, o suicídio, a pessoa que tenta ou que pensa sobre isso, ela não quer acabar com a sua vida. E sim, ela quer acabar com o sofrimento que está sentindo naquele momento. E ela não tem uma boa percepção do que acontece na vida. E ela tem como se fosse uma distorção mesmo da realidade, aonde ela só foca nos pontos negativos, fazendo com que tudo se torne ainda mais difícil na sua vida. É como se no palco da vida dela, os holofotes só ficassem nas coisas negativas. Então, ela não vê uma outra saída senão a morte. A profissional Angra Luque também destaca a relação entre o que leva a pessoa a cometer o suicídio e a base familiar. A família, ela precisa identificar, porque a pessoa que tenta ou pensa sobre isso, ela vai dando alguns sinais. E ela vai dizendo em alguns momentos que a vida parece não fazer sentido, que vai acabar de vez com esse sofrimento, que não quer mais criar problemas para ninguém, que a vida parece não ter sentido, e ela vai sinalizando isso em alguns momentos. E se a família participa e é ativa da vida do sujeito, ela vai conseguir identificar que algo de anormal vem acontecendo, que não é o jeito normal daquele sujeito funcional ou dizer, e vai tentar auxiliar, fazendo o quê? Um processo mesmo de acolhida, acolhendo a pessoa, tentando ouvir. Geralmente, o erro da família é em tentar reprimir o que a pessoa vem dizendo. Se diz, eu vou acabar com a minha vida, ou a minha vida não tem sentido, geralmente a família ou nós mesmos colocamos, não vai fazer isso não, você é louco. Então recrimina e reprime. Então essa pessoa ela vai querer ficar o tempo inteiro num processo de exclusão mesmo, vai querer ficar mais sozinha, onde os pensamentos negativos aumentam e aí a possibilidades e N possibilidades de tentar o suicídio aumenta consideravelmente. O que também chama bastante atenção é que há crianças também que podem cometer o suicídio, né? E isso está, infelizmente, cada vez também mais normal. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, mas uma criança ela nem tem problemas, ela nem tem com o que se preocupar. E como que a gente pode avaliar a criança também ter esse sentimento? Então, a criança, na verdade, ela não tenta isso por si só. Às vezes, ou acontece alguma coisa na família, abuso sexual, ou bullying na escola, ou dentro da família, do ambiente familiar mesmo, que faz com que a criança ela comece a ter esse pensamento como forma de se livrar dessa dor ou desse sofrimento. Então, quando a criança, o jeito dela funcionar é alterado, se é uma criança muito feliz e do nada ela está muito triste, é aquela criança que sempre quer sair, brincar na casa de um coleguinha ou visitar um familiar e do nada não quer mais fazer, ou seja, o jeito dessa criança modificou. Então, a gente precisa ficar atento que alguma coisa possa estar ocorrendo. O apoio das pessoas mais próximas pode auxiliar no tratamento, assim como os medicamentos que são indispensáveis em alguns casos. Existia muito isso, de que psicólogo é somente para quem é louco, ou é frescura, ou... Existem várias crenças e vários ditos populares sobre o psicólogo e psiquiatra. No entanto, quando a gente tem um problema, a gente deve sim enfrentar e resolver. Mas quem está nesse sofrimento muitas vezes não consegue ter ânimo, muitas vezes nem para sair de casa ou para falar sobre o assunto. Então, é muito difícil essa pessoa procurar tratamento por si só. É mais quando a família traz. Geralmente o paciente não quer, mas quando ele vem pela primeira vez no consultório ou quando conversa com o psicólogo, psiquiatra, faz com que veja uma luz nesse fundo desse túnel e ela faz com que
o processo realmente aconteça e que tenha melhora e que comece a ver os pontos positivos da sua vida e começa a questionar esses pensamentos negativos. O que eu estou pensando vai acontecer? Será que é real mesmo esse meu medo? É mais uma interpretação e um medo com relação ao futuro mesmo, de permanecer aquela vida sem sentido como está no momento do sofrimento. E o psicólogo ele vem para ajudar a identificar o que levou o sujeito a entrar nesses pensamentos negativos ou nessa patologia, que muitas vezes o suicídio vem de uma patologia, tentar identificar a origem, tratar, psicoeducar e prevenir futuras recaídas. E nem em todos os casos é necessário a intervenção medicamentosa, mas é interessante no momento do sofrimento procurar sim uma avaliação desses profissionais, tanto psicólogo e psiquiatra, para verificar se é interessante o uso do medicamento ou não, porque em muitos casos a gente precisa da serotonina, da endorfina, que não tem outra forma senão o medicamento, porque o sujeito não está produzindo.